E aí, minha gente, tudo bem? Ou não? Claro que tá bem, né? Então, aí eu curtindo o podcast, pode contar tudo mais uma vez. Nessa segunda-feira, quero dizer que é uma satisfação grande estar sempre aí comunicando com você. A gente está trazendo aqui várias personalidades para bater aquele bate-papo. E lembrando que a decorrer aí da semana, né? Você vai estar conferindo os cortes nas outras plataformas. Para você que gosta de um videozinho mais curto. Então tá aí, gente, olha só. Fica ligado aí no Pode Contar Tudo MT no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, né? Que nós vamos estar lá. Quero aqui agradecer e registrar, né, a presença que está comigo hoje aqui, a Claudemíria, que faz a parte técnica. Tudo beleza, Claudemíria? Tudo. Então vamos começar. Quero registrar também aqui o colaborador desse podcast, que é o Webnet Internet, que é uma internet de altíssima qualidade. Pode contar aí com Webnet Internet, beleza? Gente, valeu, obrigado, compartilha, curta de montão, que vamos conversar aqui com a pessoa, que eu nem vou falar a profissão dele, que o cara trabalha em tudo que você vê, mas eu vou apresentar como radialista, né, porque ele é atualmente é Pizzaiolo. É Pizzaiolo que fala? É Pizzaiolo. Você mexe com a pizza em roda, assim? Faz aquela frescuragem também ou não? Isso, faço muitos malabarismos, além de fazer pizzas com sabores deliciosos para os paladares dos meus clientes. Em Russas, no interior do Ceará, onde comecei em 2005, para ser mais preciso, 27 de agosto daquele ano 2005. Em Pimenta Bueno, Rondônia, e atualmente no município de Ariponã, noroeste do estado do Mato Grosso. É que aqui a gente não vê os pizzaiolo, né? Tem lugar que coloca lá uma parte de vidro, onde que fica lá ele fazendo Edir Pedrosa. Edir Pedrosa. É só Edir Pedrosa, não tem? Nos documentos é José Edinaldo Estácio Pedrosa da Silva. Eita, você é da família real, é? Não. Faltou o da Silva Sauro. Não é da família real. Eu sou da família Pedrosa, do distrito de Feiticeiro, fica no município de Jaguaribe, mas eu nasci em Solonópole, que é município vizinho. Para que os nossos telespectadores entendam um pouco melhor, era como se eu tivesse nascido numa área rural, nas fronteiras, por exemplo, de Juína e Ariponã, ou de Castanheira e Juruena. Traduzi para a realidade do estado do Mato Grosso. Você é nordestino? Nasci no interior do Ceará, portanto nordestino, sim. Ixi, então nasceu numa região bem sofrida, lá no Ceará? Não. Por alguns aspectos, sim. Passei dificuldades, não nego certas mazelas sociais que existem naquela região. Agora, aproveitando, já que você tocou nesse assunto, as outras 4 regiões do país, quando elas forem perfeitas, aí é que elas terão moral para falar alguma coisa a respeito da região Nordeste. Você comeu cacto já ou não? Não cheguei à situação. Em 1993, foi um ano de uma grave catástrofe climática que aconteceu na região, a ausência de índices pluviométricos de chuva, não é? E a população da região sofremos muito. Eu, meu pai, com um pequeno rebanho bovino que o meu pai possuía, os meus tios e outros familiares e vizinhos da região sofremos muito, mas, graças a Deus, superamos. E de 30 anos para cá, meu caro José Gomes dos Santos e internautas que nos acompanham, a situação melhorou bastante, a situação do povo da região. E vocês são em quantos irmãos? Éramos em 6 irmãos, eu sou o mais novo de todos, tenho 40 anos de idade, completados no último dia, 18 de abril. Infelizmente, só resta 3 vivos. O último, como é do seu conhecimento e dos colegas aqui da emissora, faleceu no último dia 1º de junho, era o Luiz Flávio, era o mais velho. Infelizmente, aos 57 anos de idade, sofreu um infarto e faleceu, lamentavelmente. Você já trabalhou na roça, não? Sim, atividades do campo. Não necessariamente, meu caro José Gomes, em lavoura, coisa do tipo. Mas o que eu gostava mais de fazer era dar lida com animais, com bovino, principalmente montar cavalo, vestir aquela roupa de couro, pegar um cavalo bom, bravo de preferência, ainda não 100% domado. Já montou numa burra cega, não? Montei em animais, no caso em burros também, enfim, toda espécie de animais eu já montei. E era um prazer enorme
que eu tinha e tenho ainda, quando eu voltar lá agora, vou fazer isso novamente, montar a cavalo, vestir a roupa de couro e sair de sertão adentro, de caatinga adentro, procurando boi bravo para pegar pelo rabo e derrubar. Vamos falar um pouco da sua formação. Eu converso bastante com você em off, você tem um conhecimento assim bem, principalmente de história. Você tem formação... Me lembrou uma situação no primeiro dia que eu estive no estúdio da Navegantes. A sua formação, você tem alguma formação? Estudou Tech-Série? A Carol fez essa pergunta. Você é formado na... Eu falei, caramba. Não é formação acadêmica, não? A Carol vai me matar de vergonha, meu caro Zé Gomes. Eu cursei até a primeira série do ensino médio somente. Na minha infância eu tive muita dificuldade para ir à escola, principalmente nos anos de 1995 e de 1996. Até aí eu já havia concluído a 4ª série primária, lá numa escola rural da região mesmo. E para estudar, cursar a 5ª série, a partir de 1995, era necessário a gente se deslocar da localidade rural onde a gente morava, Linha Seixas o nome. Aqui, localidade rural chama de linha aqui, né? Aqui no Mato Grosso, na Rondônia, acho que em partes de Goiás também. Lá no Ceará chama de outro nome, mas eu vou falar linha para as pessoas aqui da região entender. Portanto, eu morava nessa linha rural, de nome Seixas, que divide os municípios de Jaguaribe e de Solonópole, onde os meus familiares têm alguns hectares de terra, e eu precisava, a partir de 1995, me deslocar para o vilarejo de Feiticeiro, fica a 16 quilômetros da localidade rural onde até hoje os meus pais moram, e precisava de transporte escolar, noturno. O transporte escolar era uma caminhonete C10 pau de arara movida a GLP, mas aquilo era ótimo. Porém, na época, existia um prefeito lá na época, do então PFL, depois passou a ser DEM, acho que hoje chama-se União Brasil, que fez uma fusão com outro partido, e ele dizia que filho de pobre não precisava estudar e não era para ter cultura porque se tornava perigoso. Ele afirmava isso até hoje. Ele não era o prefeito da minha cidade, era o prefeito da cidade vizinha, como eu falei, de Jaguaribe. Mas era mais próximo para nós, que morávamos na região de fronteira, nos dirigirmos para esse vilarejo de Feiticeiro, que pertencia, portanto, ao município de Jaguaribe. E ele falava com todas as letras essas expressões, e o mais estarrecedor, meu caro Zé Gomes, que eu acho, era que tinha pais de colegas meus na época que ainda apoiavam e o idolatravam ainda. Mas gosto e coração, cada um tem o seu, portanto, eu respeito. Isso é coisa de política. Existe alguma técnica? Você é uma pessoa que decora muito fácil. Você falou uma coisa para você, um nome. Isso é desde pequeno que você adquiriu, ou existe uma técnica para toda essa decoreba toda, que você conhece as coisas por data, locais, endereço? Mas é segredo, eu não posso falar. Não pode falar? Não pode falar, é segredo. Você nasceu em Feiticeiro, tem alguma coisa a ver com feitiçaria ou não? Esse lugarejo? Meu caro J. Gomes, 1932, um outro ano de catástrofe climática terrível, né, que causou danos, causou perdas de vida, semelhante ao que aconteceu esse ano no estado gaúcho, que prejudicou muito aquela população, só que lá o contrário, que foi excesso de chuva, e em 1932, como em 1915 e em outras épocas, na região Nordeste, era justamente a longos períodos de estiagem que provocava fome e outras catástrofes que traziam males para a população. Pois muito bem, nessa época de 1932, num riacho lá, que tinha outro nome que eu não me recordo agora, familiares meus da família Pedrosa conseguiram mesmo, com todas as dificuldades, cavar através de pá e picareta, perfurar o solo no leito do riacho e tirar uma água de boa qualidade para consumo humano, para fornecer para animais. E tinha algumas árvores na margem desse pequeno riacho que, mesmo diante das secas constantes, as folhas dela permaneciam verdes. O pessoal derrubava com foices, alimentava os animais, o gado permanecia gordo, ovelhas, caprinos, cavalos, jumento, enfim, toda espécie de animais lá da região. Certo dia passa um viajante e pergunta, inclusive, para um familiar meu: poxa vida, mas qual é o segredo para isso aqui? Tá funcionando? Ter água, ter alimento para esses animais? Ele disse: olha, sinceramente eu não sei. Graças a Deus nós estamos sobrevivendo aqui diante de todas essas dificuldades. Aí esse viajante disse assim: pô, isso aqui só pode ser um feitiço. A partir de então ficou a região conhecida como Feiticeiro. Bacana, boa história. Você gosta lá da região? Como é que é? Da região que eu nasci? Tive muitas frustrações. Muitas frustrações, passei decepções, inclusive, meu querido Zé Gomes, umas mágoas que eu ainda guardava, eu vim esquecê-las de 10 de março
desse ano, portanto, dia 10 de março foi o sábado de carnaval, agora de 2024, eu vim esquecer do dia 10 de março para cá. Não posso lhe contar os motivos, acho que já te falei nos bastidores, você sabe mais ou menos o que é. Obviamente que num podcast que pode ser internacionalmente escutado, eu não posso falar. Mas graças a Deus, esqueci esses problemas, essas mágoas que tinha, tô com a alma, o coração, a vida leve para seguir adiante. Ah, que bom, hein? Mas é aquela história, meu querido Zé Gomes. Todos os lugares, toda moeda tem dois lados, entendeu? Todo lugar tem coisas que são interessantes, tem coisas que não são. É aqui no Mato Grosso, onde eu já morei, é na Rondônia, é em Ilhéus, no sul da Bahia, onde eu já morei, é em São Paulo, é em Minas Gerais, onde eu já morei também, é no Amapá, onde eu passei 2 meses, é em todas as regiões do Brasil, onde eu já estive. Você é cigano ou não? Não me considero cigano. E nem gostaria. E nem gostaria, meu querido Zé Gomes. Falou tanto lugar que morou. Vamos falar o motivo, porque o primeiro motivo, assim, de repente, fala assim, bateu na sua cabeça, eu vou rodar o mundo. O Brasil, né? Que você é só o Brasil. Pra te dizer a verdade, eu não gostaria de fazer isso. O meu desejo era até hoje eu ter a minha casa, tá morando perto da casinha da minha mãe, lá no interior do Ceará, tá ela com 74 anos de idade, o meu pai com 78, mas ainda bastante dispostos os dois, apesar de todas as dificuldades que passaram, ter que ter septado filhos e tal. E durante o período do coronavírus, do auge do coronavírus em 2020, faleceu uma prima nossa, que era mesmo que ser filha para os meus pais, mas ainda assim se mantém bem, com boa saúde. Eu não gostaria de ter saído de lá, mas foram surgindo circunstâncias e situações, e de repente foi surgindo convites para atividades profissionais, e eu comecei a percorrer Brasil afora. A sua primeira atividade, assim, profissional que você começou a ganhar money, foi o quê? Eu tinha menos de 15 anos de idade, no Centro Educacional Abraham Lincoln, era uma escola filantrópica, ligada a uma fundação chamada de SENEC, Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, já não existe mais, acho que não existe. A maioria dessas escolas foram municipalizadas, transferidas para prefeituras no interior do estado do Ceará, e a escola cobrava a mensalidade dos alunos, mas não tinha fins lucrativos. Aquilo era revertido na manutenção da escola, pagamento de salário de funcionários, servidores, compra de material, enfim, e etc. E para custear as minhas mensalidades, eu passei a trabalhar na escola. Eu ganhei uma eleição de grêmio estudantil, tá? E passei a trabalhar na escola. Como todos os finais de semana, a escola realizava festas, bailes, forrós, essas coisas assim. Aí o diretor chamava-se José Jorge, ele disse: ô Edi, você não quer trabalhar com a gente e tal? Você é ágil e tal para vários tipos de coisa, trabalha com a gente aqui, eu abato a sua mensalidade, o que sobrar, eu te dou uma graninha aí pra você comprar um refrigerante, um negócio, pagar algumas coisas para as meninas aí, coisa do tipo. Foi o primeiro trabalho. Fora o que eu já te falei, que eu ajudava meu pai nas atividades de camponês, de trabalho rural. Mas eu tô falando na questão de trabalho mesmo. Essa foi o primeiro. Aí com 15 anos de idade surgiu a oportunidade de ingressar no rádio, que era o meu desejo. Mas você usava o microfone ou só falava gritando mesmo assim mesmo, igual você? Você nem precisa de microfone, não. Era o meu desejo. Daí na rua inteira, meu... Aí... Mas era rádio mesmo ou que o pau do Fuxico? Já viu falar? Não, era uma emissora de rádio com estúdio. O primeiro programa que eu apresentei foi em 24 de outubro de 1999, numa emissora chamada Floresta FM, também na mesma região, fica num vilarejo chamado Nova Floresta, que fica nessa mesma região que divide os municípios de Jaguaribe e de Solonópolis. Aí o primeiro dia de serviço lá no rádio, seu pessoal falou: opa, fala mais baixo aí. Não pediram pra fazer isso e tal. Mas foi uma experiência muito boa, muito gostosa. Fazia que estilo? Era só música. Era só musical. Só tocava música e tal, mandava alô pras pessoas e tal. Foi isso. Mas o meu grande desejo era fazer o jornalismo que eu tive oportunidade de fazer depois e tal experiência podemos falar no decorrer do nosso bate-papo. Mas Zé Gomes, o seguinte... Eu entrei na sala de aula a primeira vez em 1988. Eu tinha 4 anos de idade, ainda não podia ser matriculado, mas tinha uma professora na região chamada de Francilene, que era namorada de um irmão meu. Aí ela falou para minha mãe: ô Rita, leve esse menino lá, a gente não pode matricular ele na Secretaria Municipal de Educação, mas vamos lá para ensinar as coisas a ele. Menos de uma semana eu aprendi a fazer meu nome, aprendi a escrever, aprendi um monte de coisa lá. Enfim. Mas só que antes disso, o meu pai, você deve ter conhecido aqueles rádios antigos de madeira que pegava rádio AM. Sim, já Campeão, Alvorada, tinha outras marcas. E os meus pais tinham daquele, funcionava a pilha, colocava uma antena lá em cima. E nisso sintonizava várias emissoras do Brasil inteiro.
Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Verdes Mares AM de Fortaleza, e as rádios do interior do estado entravam em cadeia com a Rádio Bandeirantes AM de São Paulo e com a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Enfim, rádios de vários lugares. Nacional, do Amazonas, exatamente. Mas as principais era a Rádio Jornal Centro-Sul. A Anhanguera também. As principais que eu escutava era a Rádio Jornal Centro-Sul de Iguatu e Rádio Cidade AM da cidade de Iguatu, que fica a aproximadamente 80 quilômetros de minha cidade, Solonópolis, inclusive onde um tio meu foi vereador lá, Gilvando Rodrigues. Aí eu me apaixonei pelo rádio. Eu digo que a minha primeira sala de aula foi emissoras de rádio. Daí a minha ligação, a minha paixão que eu tenho com... A minha ligação... Tá no meu DNA, na minha pele, a minha ligação com o rádio. Então, e aí vamos falar agora sobre a questão de você saiu de lá. Tu foi pra onde? Pronto. Fui para São Paulo. Saiu de uma cidade pequena e logo para Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. Mas é ligado à capital. Uhum. O meu desejo era o seguinte: como o rádio lá não remunerava bem, estava uma realidade difícil para conseguir emprego, e eu vou falar a verdade também, me meti em confusão, em briga, não vou falar as razões, mas, enfim, essas coisas de escola, de rivalidade, de turma, de escola, essas coisas. De puxar cabelo, arranhar, morder. Era certas coisas que aconteciam lá. Eu digo, tá acontecendo tudo isso, é melhor dar um tempo. A minha irmã, que lamentavelmente, a Ana Carla, lamentavelmente faleceu em 7 de setembro de 2022, faleceu lá mesmo na região, em Budas Artes. Me chamou pelo um apelido, né? Pelo aquele apelido, Belo Monte. Vem morar comigo em São Paulo e tal. Aí eu pensei, e aí... Então ela que saiu primeiro, não foi? Ela já tinha saído. Primeiro saiu esse meu irmão, falecido, saiu em 1989. O Luiz Flávio, que faleceu recente. Depois foi um outro irmão meu. E aí, em 11 de março de 2001, eu fui. E aí tem uma outra situação também, Zé Gomes. Eu era apaixonado por uma garota da escola, não era correspondido, tá? Chama amor platônico. Perfeitamente. Eu não era correspondido pela garota de nome Márcia. E... Olha, Márcia, falou seu nome. Mas não falei o sobrenome nem nada também, sim. Enfim, é liberdade de expressão. Aí eu vou pra São Paulo, eu vou tentar... Aí o meu desejo qual que era? Eu parei na primeira série do ensino médio, tentar concluir o segundo ano, o terceiro, ingressar numa faculdade, conseguir um emprego e tocar minha vida para São Paulo. Lá em Budas Artes. Era maio daquele ano. 28 de maio daquele ano, um dia de segunda-feira. Houve um vazamento de GLP, no local onde eu morava, com a minha irmã. Houve um incêndio. Eu tive 31% do meu corpo atingido por queimadura, 80% da minha irmã. Tudo lá acabou. Eu fiquei sem uma cueca para vestir. Explodiu. Explodiu, ainda atingiu outros vizinhos. Infelizmente, os vizinhos não se feriram, não sofreram ferimentos, só danos materiais. E a gente foi socorrido para um hospital, para um pronto-socorro lá mesmo, no município da Embu das Artes. Depois eu fui transferido para a Santa Casa de Itu, no interior do estado, e a minha irmã foi levada para um hospital na zona oeste da capital, no bairro de Vila Penteado. Resultado da história, ela ficou 2 meses internada, foi submetida a 5 cirurgias. Eu fiquei um período mais curto, internado, cerca de 1 mês, e fui submetido a 5 cirurgias também. Então aí a ideia de concluir os estudos, de entrar na faculdade, de conseguir um trabalho, de esquecer da garota, tudo foi por água abaixo. Eu sofri muito, pensei de nunca mais sair daquela realidade de sofrimento. Mas deu alguma deformação no corpo? Não, eu porto apenas sequelas estéticas. Isso não me impede de eu trabalhar, de fazer nada, enfim, desse tipo de coisa. Mas aí o que acontece, Gomes? E ainda frustrado, obviamente, pela situação da garota de nome Márcia, lá dentro do hospital, evidentemente que não rolou namoro, não rolou coisa nenhuma, mas eu não acreditava que ia sobreviver daquilo. Eu bem jovem, na esperança de mudar de vida, eu digo, eu não vou sobreviver isso aqui, não tem perigo. Eu acho que no 3º, 4º dia... Foi muito grave. Foi muito grave a situação. Apesar de uma equipe de médicos e de técnicos, auxiliares de enfermagem perfeito da Santa Casa de Itu, apareceu uma garota que era voluntária na época, por nome de Priscila Gutzlaff, era uma voluntária do hospital, apareceu e, enfim, me emprestou uma ajuda psicológica que eu sou grato a ela até hoje. Né? Foi uma coisa, ela batia papo comigo, conversava, não, Edi, não é assim, você vai ficar bem. E até hoje eu tenho uma profunda gratidão a ela. Daqui a alguns dias, como é de seu conhecimento, eu vou me ausentar aqui de Ariponã e provavelmente vou passar em São Paulo e vou lá em Itu para visitá-la, dar um abraço mais uma vez e batermos um papo, enfim. É uma pessoa que eu tenho
uma gratidão muito grande por ter me ajudado num momento delicadíssimo da minha vida. E aí, depois dessa situação, desse acontecido, Pronto. aí o que rolou? Aí eu recebi alta do hospital. Fui para casa de uma tia minha, em Formosa, zona leste da capital, a tia Gessilda, irmã do meu pai. Aí daí fui 2 vezes ainda visitar a minha irmã no hospital. Quando a minha irmã recebeu alta, eu voltei para o interior do Ceará. Frustrado, triste, não queria ver ninguém. Ficou quanto tempo em São Paulo, então? Nessa etapa, 5 meses. Fiquei de 11 de... Na verdade, de 11 não, porque eu saí do Ceará dia 11 de março de 2001 e cheguei lá no dia 13. Portanto, mais 40 e poucas horas de viagem de ônibus. Na extinta Itapé-Mirim, que era a empresa de ônibus que fazia transporte do Nordeste para São Paulo. Hoje já não existe mais, quem faz é a Guanabara. Pega o Guanabara e vem. Cheguei lá nessa data, dia 13 de março, e voltei dia 11 de agosto do mesmo ano de 2001, portanto 5 meses. Aí depois voltou pro Ceará? Voltei pro Ceará, abracei meu pai, minha mãe, ficaram muito contentes da minha volta. O pai da minha mãe ainda era vivo nesse tempo ainda, Toninho Pedrosa, de saudosa memória. A minha madrinha era viva, vários familiares meus eram vivos ainda, mas eu não queria receber visita. Mas o povo vinha e chegava lá, eu não podia... Às vezes eu saía, como meus pais moram em área rural, eu ia pro mato, pra margem de açude, alguma coisa, para não ver as pessoas. Mas aí com o tempo eu fui superando aquilo e acabei novamente, enfim, aceitando receber visitas. E aí depois? Pronto, aí uma dificuldade, querendo ganhar dinheiro para sobreviver e tal. Fui tentar vender coisas porta a porta. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque o pessoal dava calote e eu não tinha paciência para esperar para receber aquele negócio de olha, isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Não vai prestar de jeito nenhum. Aí isso era 2001, passou o restante, 2001. Quando foi em 2022, eu consegui uma vaga numa emissora de rádio da minha cidade, Rádio Corrupião FM. Pertencia ao então prefeito Francisco Odorino Pinheiro Filho. Trabalhei uns dias com ele, lá com a equipe, mas aí não deu mais certo, remuneração muito pouca também. Aí me deram a ideia de ir para Fortaleza fazer um curso de massagista ou de massoterapeuta no SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, isso no ano de 2003, que, segundo o que diziam para mim, era muito fácil de conseguir um trabalho e era um trabalho leve e bom, diga-se de passagem. Aí eu me empolguei, pesquisei a respeito daquilo e, caramba, eu vou tentar isso. Fui para Fortaleza, consegui, fiquei morando de favor lá na casa de uma pessoa. E me inscrevi, fiz o curso e muito bem, me empolguei, conheci pessoas novas lá dentro, aventuras que eu não posso contar aqui, evidentemente, né? E foi bom demais. Mas resultado, quando eu concluí o curso, que estava pronto, estava um bom profissional, não consegui vender mão de obra, trabalhar para terceiros, fui para a praia de Canoa Quebrada em Aracati, montei uma tenda com extrema dificuldade, comprei equipamentos com dinheiro emprestado, enfim, fiz um sacrifício enorme, não deu resultado, deu errado. Deu tanto errado que eu me aborreci. A maca que eu tinha mandado um cidadão do bairro do Henrique Jorge, em Fortaleza, fazer pra mim, eu tive raiva, quebrei ela. De tanta raiva que eu tava. Você é nervoso, hein? Eu não sou, meu caro Zé Gomes. As circunstâncias é que me obrigam, às vezes, a fazer isso. Aí, voltei novamente pra casa do meu pai, fiquei lá ajudando a fazer. Nessa época ele já tinha um rebanho bovino maior. Aí disse, meu filho, fica aí ajudando os animais e tal, essa coisa assim. Eu fiquei... Depois, arrumei nessa época que eu estava em Fortaleza, arrumei uma paquera com uma moça de uma cidade chamada de Vaze Alegre, perto de Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, lá no interior do Ceará. Aí fiquei, fui para lá, para tentar conseguir trabalhar e ficar mais próximo dela, mas aí também não deu certo. E eu acabei voltando. Você deve ser muito difícil, hein? Aguentar tudo. Olha, Gomes, eu acho que é a vida... Você é casado, tico no fubá? Como é que é? Você falou que tá com 40 anos. Sim. Que é você o quê? Eu passei... Na época, com essa garota, a gente não morava na mesma casa. Eu morava num local, ela morava na casa dela e obviamente, nas horas oportunas, a gente se encontrava. Mas aí o trabalho não deu certo e tal, e eu... Você é igual o solteiro da música lá da mulher lá. Mas aí não deu certo, o ex dela incomodava muito e para arrumar confusão eu vazei de lá. Isso no ano de 2004. No ano de 2004, que inclusive, há 20 anos atrás, era um ano eleitoral, do período eleitoral. E na época eu me encontrava afiliado a uma legenda chamada de PHS. E empolgado para ser candidato a vereador. Para ser candidato. E vamos ser candidato e tal. E vamos lá ser candidato. Na hora da convenção, tinha um cidadão
que estava indicado para ser candidato a vice. Ele sendo candidato a vice, prometia a ele me apoiar para vereador e as chances de eu conseguir um assento na Câmara Municipal da minha cidade eram muito grandes. Mas, de última hora, chegou os integrantes da direção do partido de Fortaleza e mudaram a ideia. Ele foi candidato a vereador, indicaram uma outra pessoa para ser vice, aí eles falaram, olha, se você quiser ser candidato é por sua conta própria, mas é para se mexer legenda, a gente não pode te ajudar. Eu me aborreci também, no dia nem compareci à sessão eleitoral para votar. Fui para a vizinha cidade de Oroz tomar banho no balneário. A cidade de Oroz é a terra do grande músico Raimundo Fagner. Então foi... Eu sei, então tem a vocação política, então. Tenho vocação política. Isso ano de 2004. Aí passei mais um pouco de tempo trabalhando lá com meu pai. Quando foi no ano de 2005, surgiu uma oportunidade de ir para Ilhéus, sul da Bahia. Fui para lá. Arrumei um emprego, pasmem, numa funerária. Fiquei cerca de 5 meses lá trabalhando. Eu gostava muito de Ilhéus, Gomes. É uma cidade gostosa. O clima não é muito quente, não é muito frio. Aquela praia maravilhosa lá para banhar, eu adorava aquilo. Era muito bom. Mas chegou um determinado momento e eu também não tinha medo lá das figuras que eu ornamentava para que a matéria delas fosse devolvida ao solo. Eu tinha mais medo era dos vivos. E realmente os vivos é que fazem mais medos. Então você trabalhar mesmo manuseando... Sim, fazendo a ornamentação de corpos. Mas um dia o proprietário da funerária chegou para mim e falou, olha, Pedrosa, é o seguinte... você sabe dirigir carro? Eu digo, nem carro nem moto, só sei dirigir jumento no sertão do Ceará. Ele disse, pois é necessário você aprender. Sabe, você tem tanta vocação para alguma coisa? Ele, poxa, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso, o que eu posso fazer? Ele disse, pois é, eu precisaria que você soubesse dirigir e tirasse a habilitação. Eu digo, você me ajuda? Senão não tem como fazer, você tem que fazer isso por conta própria. Eu digo, beleza, me dá 24 horas, eu vou pensar no caso. Pus na balança os prós e os contras, cheguei à conclusão que não era viável, não era interessante, voltei de Ilhéus, voltei novamente para Solonópolis. Daí, no ano de 2005, fui para Russas, que fica mais ou menos 80 quilômetros de Solonópolis e a 70 quilômetros de Aracati, onde ficam as praias de Canoa Quebrada. Fiquei trabalhando com um tio meu, que tomava conta de uma propriedade rural lá, de um estadão de nome Henrique, manuseando gado, colhia leite, fazíamos queijo, distribuía leite lá para os clientes na rua. Aí um vizinho meu de nome... E com vontade de trabalhar no rádio. Mas na época ela era difícil, conversei com as pessoas das emissoras, mas viraram as costas para mim. E eu digo, eu vou, para ganhar alguma coisa, eu vou ficar trabalhando. Meu tio, gente bacana, me acolheu muito bem, minha tia também. Aí, eu conversando com um vizinho meu de nome Valberto Viana, ele disse, Edir, tem um conhecido meu, de nome Gutenberg, que popularmente as pessoas o chamam de Guto. Ele fundou uma pizzaria recentemente, está tendo muito sucesso, a pizza dele é um produto de excelente qualidade, só que devido à demanda ele está precisando de uma pessoa de responsabilidade para trabalhar com ele. Você não tem interesse? Eu digo, olha, eu estou precisando trabalhar, estou precisando ganhar, e dá para eu conciliar, eu tinha muita disposição na época, dá para mim conciliar o trabalho do dia e o da noite e juntar mais um dinheirinho. Dá demais. Como é que eu faço? Eu já tinha passado em frente ao prédio, era um prédio chiquetérrimo, mas eu tinha até um certo, eu só via carrão lá, eu não vou encostar nisso daí não, porque isso aí é só coisa de elite aí, nem pobre aí nem pode entrar. Eu digo, você fala com ele primeiro, se ele permitir eu me encontrar com ele, eu vou lá e converso. Ele fez isso, quando foi um dia ele chegou, olha só, você pode ir lá em tal horário, na segunda-feira, que o estabelecimento está fechado, mas ele te atende. Fui lá, bati um papo com ele, conversamos bastante, ele disse, vem, isso era uma segunda-feira, ele disse, vem sexta-feira fazer um teste, que era sexta-feira, no caso, daria 27 de agosto daquele ano, 2005. Beleza, fui lá, fiz os testes com certa dificuldade, digo, rapaz, isso aqui tá difícil. Digo, rapaz, isso aqui não vai. Ele chamou lá, eu lembro na época, R$10 ele pagava por diária, nessa época de 2005. Ele disse, olha, você é uma pessoa bacana e tal, tenho boas informações a seu respeito, que o Valberto me passou, mas você tem que desenrolar no serviço aqui. Eu digo, caramba. E nisso, Gomes, a cozinheira, eu tinha 21 anos na época, tinha uma cozinheira lá de mais de 40, mais uma mulher linda, coroa lindíssima e tal, esse negócio. E aí, os olhos, né, não resistiram. Mas você ia fazendo pizza? Aí treinando pra aprender pra fazer pizza. Aí você via a velha lá que já queria amassar a velha. Tu é danado. Sabe que há coisas na vida que... Vida de pizzaola é fazer a massa pros outros comer, né? Olha, mas... E tem outra coisa também, meu querido Zé Gomes. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Mas, às vezes, os olhos verem coisas que o coração não resiste. Eu digo, mas então você aprendeu lá? Aprendi lá. E eu digo, caramba, rapaz, é o seguinte, o que eu faço? Eu
Se eu sair daqui, eu sair de perto dessa pessoa, diminui as chances de rolar alguma coisa. Esse negócio de pizza é um mercado bom, eu já tinha pesquisado o tanto que ele movimenta de dinheiro no Brasil todo. Isso de repente pode ser um negócio para eu ter para mim mesmo. Eu digo, eu vou me empenhar um pouco mais para aprender. Fui o segundo final de semana. Eles vêm aí o segundo final de semana e tal. A sexta ruim, o sábado não foi bom. Quando foi no domingo, os garçons começaram a fazer uma confusão lá. A criar uma confusão. De menino, o que é isso aqui? Não, é isso e isso. Eu desenrolei. De uma hora para outra, desenrolei. Ó, isso aqui é assim, isso é assim. E o próprio proprietário, montando a pizza lá, errou uma coisa de Gutenberg. Não é assim, não. É assim que tem que fazer as coisas. Aí a esposa dele tava do lado, só de olho, olhando. Aí... terminou o expediente, juntou aquela patota lá, alguns para beber uma cerveja, outros para falar da vida ali, alguma coisa lá. O pessoal, rapaz, o rapaz de Solonópolis vai ficar. Eu digo, eu não sei, fica a critério do proprietário que resolva, né? Inclusive a moça, que eu interessadíssimo, né? Dizendo, olha, o homem é fera, o homem vai ficar, além de radialista, de vaqueiro, de outras coisas, de massagista, vai aprender mais uma profissão. Então, o massagista, aí sabia amassar a massa para ficar. Então, esse é o segredo da sua massa ali, rapaz. De repente, pode ser, meu querido. Então, você que faz a massa. Faço a massa, recheios, tudo, aprendi tudo. Inclusive, durante o decorrer da vida, aprendi a fazer requeijão próprio, aprendi a fazer a própria mussarela, desde que tem o leite, o fermento dos equipamentos, eu sei fazer também. Caso algum dia eu tenha capital para tocar, eu tenho alguns equipamentos, estão lá guardados em Budas Artes, região metropolitana lá de São Paulo, onde mora o meu sobrinho. Se algum dia eu tiver capital para tocar um negócio próprio, eu conheço a linha de produção desde da mussarela, enfim, do requeijão. Ainda não aprendi a plantar o trigo, mas não é difícil de aprender também. De repente eu vou ali para o sul do país, eu aprendo lá como é que funciona as lavouras então, de trigo. você profissionalizou na pizza, então, nesse local, dessa oportunidade. Em Russas, no município de Russas, no interior do Ceará, tem uma população hoje de 80 mil habitantes, na região do Vale do Jaguaribe. A pizzaria fica em frente à unidade do INSS, lá da cidade. É um local, até hoje, bastante movimentado. E aí, só que aí eu reconheço que eu fiz um erro, foi de me envolver emocionalmente com a colega de serviço. Isso, trabalhei mais um tempo e tal. Aí saí lá da fazenda, onde eu trabalhava com meu tio, durante o dia, mas aí fui para uma piscicultura, uma criação de peixes. Porque eu gosto de ganhar dinheiro. Gosto de ganhar dinheiro. E para ganhar um pouco mais, fui trabalhar lá. Aí saí de lá também. Aí apaixonou por uma baleia. Não tinha baleia. Os peixes lá são apenas tilápia. Não sei se está funcionando ainda hoje, nunca mais tive contato com o Ricardo nem com o Henrique. Só de água doce. Que eram os proprietários. Eu não sei se está funcionando ainda. Essa pandemia foi muito difícil para várias empresas. Eu não sei se eles permaneceram tocando o negócio. Aí saí da piscicultura, surgiu a oportunidade no rádio. Rádio Progresso AM, da cidade de Russas, de novo. Aí a oportunidade de fazer o que eu gostava, jornalismo. Fiquei fazendo por cerca de 2 anos, conciliando novamente a noite na pizzaria, durante o dia do rádio. Ganhava muito pouquinho. Mas o bom é que naquela época estava todo mundo aprendendo computador informática, e eu podia usar gratuitamente os computadores lá da emissora, mesmo sem ninguém dar instrução, mas o que eu aprendi, o que eu sei até hoje, aprendi lá. Aí foi bom por esse aspecto. Aí tu ficou mais longo prazo, 2 anos é bem considerável. Fiquei lá e fazia matérias policiais, enfim, lá foi empatando com essa que eu tô tendo agora aqui na Navegantes FM, foi as 2 experiências mais exitosas que eu tive em microfones de rádio, né? Até então lá era mais exitosa, e agora essa que eu tive aqui... É que lá o jornalismo lá para lá é muito bom, que lá acontece várias coisas. E a questão política é muito forte, os embates políticos lá é muito forte. Quando eu queria saber alguma coisa, Gomes, quando eu queria saber notícias, novidades da política, eu me levantava cerca de 3 horas da manhã. Aliás, nem me levantava, porque eu terminava meia-noite o trabalho da pizzaria, às vezes ia dar uma voltinha, né? Fazer, enfim, procurar alguma diversão. E 3 horas da manhã eu ia pro mercado público, mercado municipal da feira. O pessoal tava se organizando nas barracas, o pessoal que vendia comida, era um ponto de encontro da população russana. Lá tava fofoca. O pessoal chega, Pedrosa, fulano de tal mais fulano, olha, fulano de tal traiu fulano de tal não sei o que, fulano de tal, deputado fulano de tal, tá tal de tal canto. Aí aquilo era... pegar informação. Aquilo era uma redação. Aquilo era a redação da CNN Internacional. É verdade. Aí o pessoal, na época dos radialistas mesmo, né? A informação chegava muito rápido, né? Era muito gostoso. Muito bom. Pois muito bem. Aí eu comecei a cansar do trabalho da pizza, muito cansativo. Tava querendo surgir uma situação para
Eu gosto, infelizmente, ou felizmente, não sei. Essas coisas de coração a gente não domina. Mas eu tava gostando demais da moça, mas queria largar porque eu não tava satisfeito. Mas satisfeito não consegui largar. E aí aconteceu um fato na emissora, porque eu trazia ao conhecimento da opinião pública fatos que não agradavam a certas elites da região. E aí você sabe qual é o preço e a consequência. Me avisaram antecipadamente. É homicídio. Resumindo a história, eu amanhecia e não anoitecia em Russas. Aí eu digo, poxa, eu tô cansado da pizza. Eu preciso romper com essa moça, mas não tenho coragem. Que eu acho que se eu visse ela com outra eu desmaiava. E aí eu teria que respeitar, porque é o direito dela. Ninguém é obrigado a querer viver com ninguém. Só vive até o que der certo. Eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Vou para outra região. Conheço outras pessoas. Esqueço dela. No dia que eu voltar em Russas, tá tudo uma beleza. E foi exatamente o que aconteceu. O proprietário da pizzaria percebeu que eu tava cansado. Contra seu trabalho, nem contra a sua pessoa. Mas eu percebo que você tá cansado. E mais, o lance era escondido, ninguém sabia. Somente o proprietário da pizzaria sabia que eu tinha a situação com a moça. Era escondido. Eu disse, olha, você tem aquela situação com a moça, eu sei que você quer, dá um tempo para sua cabeça, vai viajar, vai para outro canto. Aí você foi para fora do país. Fui para o Amapá. Ah, pensei que foi para Rondônia. Não, de Rondônia. Vamos chegar em Rondônia ainda. Calma, fui para o Amapá. Para Macapá, a capital do Amapá. Passei 2 meses. Mas eu não gostei. Como lá é cercado, de um lado pelo Oceano Atlântico, por outro lado por rios, as saídas ou é via fluvial, por embarcações, ou via aérea através de aeronaves. Não tem saída terrestre, eu não gostei, não vou ficar aqui. Aí voltei de lá, passei mais uns dias com a minha mãe, aí voltei para São Paulo, para Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Chegando lá, eu tinha essa experiência do ramo de culinária e fui procurar emprego na cozinha de um hotel, na região do Brooklyn, perto da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, zona sul da capital. Aí cheguei lá, a moça disse, olha, cidadão, nós não temos emprego aqui na cozinha. A cozinha está preenchida. A gente precisa de uma vaga aqui na área de segurança. Eu digo, mas você não tem experiência com segurança nenhuma, não. Isso não precisa, não. Pelo jeito, eu sei que você é desenrolado, a gente lhe treina. Se você tiver coragem de vir trabalhar à noite, a gente te treina. E tiver disposição para segurar... Para segurar os BOs que não eram pouco, diga-se de passagem, meu querido Gomes, você vai vir trabalhar com a gente. Perfeito. Fui lá, mandaram para uma empresa, treinei e tal. Fiquei trabalhando por lá cerca de aproximadamente 2 anos. Mas cheguei a um determinado momento que a minha função era segurança, mas eu estava fazendo trabalho de mensageiro, estava fazendo o trabalho de auditor, de recepcionista, até às vezes de gerente. E a remuneração não estava compensando, apesar de que foi uma experiência excelente, porque 80% na época dos hóspedes eram estrangeiros. E eu convivi com cidadãos, meu querido Gomes, você que já morou fora do país, não é? Eu convivi com cidadãos de mais de 100, de 120 nações diferentes, dos 5 continentes do planeta Terra. Eu convivi com eles, foi uma troca de experiência muito boa, aprendi muito, mesmo sem estar mesmo sem estar sentado no banco de uma sala de aula, no banco de uma universidade, de uma escola. Foi uma experiência riquíssima. Nesse período, eu conheci uma pessoa de Espigão do Oeste, paranaense, mas radicada em Espigão do Oeste, através daquele antigo Orkut. Conheci ela e papo vai, papo vem. Aí eu disse, eu quero ir aí, pessoalmente te conhecer, fui. Fui lá e tal, passei cerca de 4 dias lá, pedi uma licença, evidentemente, do hotel, para ir. A gerência me concedeu e conheci ela. A gente ficou conversando e tal. Bateu. Aí eu já não estava satisfeito com a situação do hotel, vou embora para Rondônia. Vou embora para o estado de Rondônia, viver maritalmente com essa pessoa. É um rabo de saída da desgrama, hein? aí foi pra. Aí vim pra. Ela radicada em Espigão do Oeste, mas na época trabalhava numa fábrica de costura em Pimenta Bueno, no município de Pimenta Bueno. E a gente fomos viver maritalmente, tentar. Mas eu percebi com cerca de 1 mês e meio, isso não é crítica a ela, tá? Ela é uma pessoa, um ser humano excelente. Sou muito grato a elas, porque foi graças a elas que as filhas delas não são filhas minhas biológicas, mas me adotaram como pai. Tá? Elas têm por mim um respeito e um carinho muito grande, e por recíproca, eu pelas filhas dela. Mas eu percebi que a gente não batia, não dava certo eu e ela. Na hora eu era para ter chegado nela e ter falado, olha, fica na boa, vive tua vida, eu vou viver por aqui e a gente vai manter uma relação de amizade, como temos até hoje. Mas eu, já empolgado demais, acabei tentando levar adiante por cerca de 3 anos. Aí ficou 3 anos casado. 3 anos vivendo maritalmente com essa pessoa. O único relacionamento assim... Foi o mais duradouro. Foi o mais longo. Mais longo, né? Foi o mais longo que eu tive. Foi o que eu posso dizer que fui casado. Os outros era esquema, e até coisas que eu não... Falar em esquema... Que eu não posso falar. Falar em esquema, e essa história de ser agenciador de
Garota de programa. Foi na época do hotel. Na época do hotel. Ah, lá também tinha sacanagem lá no hotel. No dia que eu comecei a trabalhar, uma pessoa falou pra mim, olha, a gente tem um esquema aqui com garota de programa. Você quer entrar no meio, como é que funciona? Obviamente que eu já sabia, né? É cafetão, né? Agenciador, não, rapaz. Fala a verdade. Agenciador. Eu disse, olha, aqui é o seguinte, a situação é bem simples, principalmente em corrida de Fórmula 1, porque o hotel ficava perto do autódromo de Interlagos. A situação é bem simples. Principalmente estrangeiros, vai chegar em você, que é segurança, trabalha à noite, e se você entende de inglês um pouco, eu digo pouquíssimo, mas na época eu treinei um pouco para melhorar o diálogo com os estrangeiros, né? E tinha um cidadão lá de nome, não vou falar o nome dele, mas gente bacana, hoje ele trabalha na diretoria de um importante banco, de uma importante instituição financeira. Aí ele me dava umas dicas e tal, e quando eu precisava, eu digo aí, chega aí, ó, dá uma ajudinha aí e tal, porque tá difícil entender o inglês desse cidadão aqui e tal. Aí o lance é o seguinte, eles vão chegar em você e vão perguntar se você tem o contato das moças. Eu digo, perfeitamente, perfeito. E aí eu digo, como é que funciona? Não, a comissão, né? Como diria o ex... A comissão para comissão. Só que ele já avisou. Só que de antemão ele já avisou, olha, não, aqui é negócio, não se envolve. Perfeitamente, perfeitamente. E não deu outro, eu fiquei com o contato das moças, quando foi um dia chegou um indiano. Muchachas. Eu disse, sim. Mostrei foto, telefone, mostrei o preço, de acordo. Aí, na época a gente usava um telefone chamado de Nextel. Eu tinha o da empresa, de comunicar com a supervisão de segurança, e tinha o meu particular. Tipo um Raidin, né? Exatamente. Nextel. Eu acho que com WhatsApp, com o avanço da conversação com o Telegram, com esse negócio, acho que já não existe mais. Aí eu tinha o meu particular, que era justamente desse tipo de contato. Fulano, na escuta, ó, tô com um cliente aqui e tal. Ele disse, você passou o preço? Passei. Ele disse, pronto, eu tô indo aí. Só dólar. Dólar. Ele tá de acordo com o preço? Sim, tá de acordo, ficou empolgado. Você vem aqui, vem. Aí você já sabe que dando certo aí tem sua comissão. Sim, perfeitamente, por isso que eu tô entrando em contato com você. E assim rolava, e rolou várias, enfim, e várias vezes. Então foi isso aí, é uma profissão também, né? Era um bico, né? Existe, isso é uma realidade, existe. É a mais antiga das profissões. Quem fala contra isso, não sei o quê, é uma tremenda hipocrisia, que lamentavelmente a hipocrisia faz parte da humanidade. Vamos de Rondônia, você veio direto pro Mato Grosso. Rondônia, pronto, não, tem mais história. Pronto. Chegando em Rondônia para viver maritalmente com essa pessoa, eu ingressei, não vou falar aqui o nome, mas numa importante companhia que produz proteína animal. Bem conhecida, você sabe o nome, todo mundo sabe, não vou falar o nome aqui. Foi um trabalho bom também, uma experiência excelente. E como eu dominava o ramo de pizza, comecei a fazer bico no estabelecimento lá em Pimenta Bueno, que nem existe mais. Não vou aqui falar o nome também. Mas aí não tava bom e tal, fiquei só no frigorífico. Depois uma amiga minha disse, ó, tem outro estabelecimento aí de um cidadão gente fina, por sinal, ele tá precisando de uma pessoa para trabalhar pelos mesmos finais de semana e dá para você conciliar o emprego da companhia de processamento de proteína animal com o trabalho à noite na pizzaria. E deu certo, e nisso a gente passou bastante tempo, ganhei um dinheiro bom e tal, foi uma experiência bacana também. Mas aí as coisas não estavam dando certo com a pessoa e tal. Aí eu digo, bom, é hora de ir embora pro Ceará. Muita saudade da minha mãe, do meu pai, como eu tô agora. Voltei para Solonópolis. Chegando em Solonópolis, fiquei uns dias lá descansando. Mas eu ainda tinha um plano de voltar para Rondônia ainda. Cheguei a comprar uma passagem, Gomes, até Vitória da Conquista na Bahia, porque eu ia passar em Valência, que fica no litoral da Bahia, para ter um tipo de reunião. Para ter um tipo de reunião. Mas aí eu pensei, de poxa vida, eu já tô longe, eu preciso esquecer aquela situação. Eu estando mais longe é um pouco melhor. Eu disse, não, eu vou voltar. Entrei em contato com ela, ó, fica de boa aí e tal. O respeito continua, a minha gratidão por tudo a ti, mas eu vou... Terminou pro telefone. Não, já tá. Só informei que não voltaria mais para Rondônia. Mas a ideia de voltar para Rondônia era para eu tocar minha vida independente, né? Carreira solo, digamos assim. Aí eu digo, poxa vida, vou ficar mesmo aqui no Ceará. Agora para onde eu vou? Aí eu olhei para um lado, para outro, e vou pro litoral, pra praia. Eu gosto muito de praia, é bom. Aí consegui um emprego de atendente numa barraca de praia, na Praia do Futuro, conhecidíssima em Fortaleza. E, bom, me dava muito bem, modesta parte, com os clientes, com os colegas.
Mas o proprietário do estabelecimento, ele tinha muitas fases. Um dia ele chegava, estava ótimo, dava bom dia, cumprimentava todo mundo. Outro dia eu não sei o que acontecia, xingava lá e tal, e às vezes dava erro nas nossas comissões. Eu digo, eu vou ficar nisso aqui não. O papai liga para mim. Meu filho, eu tô numa certa dificuldade aqui com meus animais e tal, meu rebanho bovino. Você não quer vir tomar conta? Eu digo, papai, vou tomar conta pro senhor. Aí fui. Isso finalzinho de 2015. Aí fiquei o restante de 15, fiquei 16, 17, 18. Em 18 minha mãe sofreu um problema, sofreu um infarto. Eu tive que acompanhá-la no hospital do Messejana, em Fortaleza. Ela porta 4 molas no coração. Ela tem um nome científico que os médicos usam, mas eu vou falar molas porque é mais fácil de entender. O nome científico é inglês e se eu falar aqui pode sair um palavrão horroroso. A minha mãe, essa minha irmã já falecida, veio de São Paulo também, ajudou na recuperação dela no ano de 2018. Mas as coisas ficando difíceis e acontecendo algumas coisas lá. Um vizinho de terra encrencou lá comigo. Digo, rapaz, isso aqui não tá bom não. Nisso eu já havia conhecido Canudos, no estado da Bahia, onde Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro, fez aquele importante movimento no final dos anos 800. A Guerra de Canudos. Não foi Guerra de Canudos, ali foi o maior genocídio cometido pelo Estado brasileiro contra cidadãos que queriam apenas o direito de sobreviver, queriam liberdade, algo que é tão falado nos dias atuais por determinados campos da política internacional. Conheci Canudos e tal, novamente, conheci uma moça lá, muito bacana, hoje ela está casada lá com outro cidadão, a gente só mantém amizade, e gostei muito de Canudos. Aí nessa época difícil, 2019, eu digo, mamãe, eu vou para Canudos. Vou para Canudos e tal, tentar sorte por lá. Tá bom, meu filho, você anda muito e tal, fui para lá. Mas lá a situação difícil, eu não estava ganhando dinheiro. O dono dessa pizzaria, que eu havia trabalhado em Pimenta Bueno, hoje tem Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, e eu acho que em Cacoal tá 2 unidades. 2 unidades. Cidadão de nome Marcelo. Ele e uma outra funcionária dele, que trabalhava com ele, de nome Luana. Eu tenho minhas divergências com elas, mas respeito muito porque ela é uma grande profissional. Entra em contato comigo. Edil, você não quer trabalhar com a gente novamente? Finalzinho de 2019 para início de 2020. E eu já escutava rumores daquela pandemia e tal, que aquilo iria acontecer. Eu digo, poxa vida, pensei. Eu digo, olha, eu tô em Canudos, na Bahia, mas eu preciso ir a Solonópolis, consultar meus pais, se isso é interessante. Cheguei lá, falei com o papai e a mãe, meu filho, você que sabe, você é maior de idade, você é quem sabe. Você já conhece essa região. Aí só uma pessoa falou pra mim, uma prima minha passou, você já esqueceu dessa pessoa com quem você conviveu? Não, já esqueci totalmente e tal. É algo superado. Voltei pra Pimenta Bueno, no finalzinho de 2019. Trabalhei o finalzinho de 2019, trabalhei em janeiro de 2020, fevereiro, quando em março explode a enorme pandemia global, coronavírus. Eu digo, poxa vida, minha família preocupada, eu com todos eles lá e tal. Teve que fazer um ajuste na empresa desse cidadão, mas ele conseguiu fazer uma manobra e manter todo mundo, pelo menos, ganhando algo para custear alimentos, não é? E aí, nessa época, eu tenho uma gratidão, manifestar aqui de público uma gratidão muito grande à minha filha, no caso a Jane, né? Minha filha de coração, e ao Edson, né? Eles arrumaram um localzinho lá, eu fiquei morando lá e tal. Não precisava pagar aluguel, recebia da pizzaria, tava bom. Tava bom demais. Eu tocando a vida e tal lá. Meados de julho conheci novamente, né? Outra pessoa. E a gente foi tocando a vida. Mas aí passou o restante de 2020, entrou 2021. Quando foi meados de março de 2021 para abril, aconteceu alguns desgastes lá na rede de pizzaria. Eu tive em Pimenta Bueno, fui um tempo para Cacoal, mas a coisa é difícil. Um dia de sábado eu mandei um áudio pro Marcelo. Marcelo, vamos sentar aí como conversar. É mais interessante para mim, mais interessante para tua empresa que eu me desligue. Foi isso que aconteceu. De maneira respeitosa. Como sempre eu procuro, meu querido Zé Gomes, fazer as coisas. Apesar do meu temperamento forte, às vezes explosivo, acho que tem um pouco do sangue do Lampião, do Virgulino Ferreira da Silva, mas sempre procuro, apesar das vezes os nervos ficarem à flor da pele, mas baixado o calor da batalha, eu não levo questões pessoais com ninguém. Pode o sujeito ter as maiores divergências e diferenças de pensamento de mim, que eu não levo nada para o campo pessoal. E aí veio Pronto, aí nessa época eu trocava muitas informações com pessoas daqui a respeito de como era Ariponã, tá? Uma pessoa, vou citar aqui o nome dela, de nome Joanete Norbert, a professora Cidinha, que eu devo muito a ela, tenho um carinho muito grande. Fiquei na casa dela cerca de 15 dias, né? Quando vim para cá.
Uma pessoa de nome Ângela Alves, na época trabalhava no Conselho Tutelar, hoje eu não sei onde trabalha mais. E uma outra pessoa que trabalha com estética de nome Eliane Ribeiro, que mora ali nas imediações do cemitério municipal. Elas que me passavam informações de como era Ariponã. Mostrava sempre a realidade, olha, aqui é longe, é distante, mas está vivendo uma fase boa, devido às atividades que ainda existem aqui no município, embora hoje eu acho que caiu um pouco, né? Mas existem ainda, mas na época estava no auge. E aí você que sabe, você vem aqui, conhece, tira suas conclusões. Eu tinha uma curiosidade enorme de conhecer as cachoeiras, que por sinal são lindas, né? Tomei muito banho gostoso ali. Enfim, e precisava esquecer também certas emoções. Precisava esquecer certas emoções. E aí, dia 19 de julho de 2021, eu saí de Pimenta Bueno, fui para São Paulo. Né? Nessa época, a Ana Carla, minha irmã, era viva ainda. Passei lá uns 3 dias com ela. De lá saí, fui para o Triângulo Mineiro. Eu precisava passar no Triângulo Mineiro por algumas situações, ali na região de Santa Juliana, de Nova Ponte, Itumbiara não, perdão agora. Não lembro o nome da cidade para não falar. Ituiutaba, ali nos arredores de Uberlândia e de Uberaba. Depois fui para Solonópolis e fiquei lá mais alguns dias, descansando, correndo vaquejada, revendo amigos e conversando com o pessoal aqui de Ariponã. Só que eu conversava também com umas pessoas de São Domingos do Araguaia, no estado do Pará. Analisando o que era interessante lá, o que seria interessante aqui, optei por Ariponã e não me arrependi. Né? Não me arrependi. E aí, quanto tempo já tá aí? Eu cheguei em Ariponã no dia... por volta de 21 horas e 45 minutos do dia 26 de novembro de 2021. Para te confessar, assustado, uma viagem longa de Juína para cá, de Cuiabá para Juína, de Juína para cá, e bastante assustado. Cheguei ali naquele local no terminal rodoviário, enquanto eu vinha nos ônibus, vinha até conversando com umas pessoas de Conselvan. E quando cheguei aqui, logo o sinal da Vivo, meu celular, meu chip era da Vivo, na época não pegou. Digo, poxa vida, como é que eu vou entrar em contato com as pessoas que vão me buscar no terminal rodoviário para me levar? No caso, para casa da professora Cidinha, que já era o combinado de eu ficar abrigado lá alguns dias, enquanto... Na época estava muito difícil conseguir local para alugar aqui na cidade. Aí uma pessoa disse, olha, eu sei aqui a senha de um Wi-Fi aqui, das imediações, e aí passou para mim, eu consegui entrar em contato com a pessoa me buscou, cansado pra caramba, com medo, não dormi o resto da noite, de sexta-feira. Amanheceu o dia de sábado, eu comecei a dar uma volta na rua, olhando para um lado, olhando para outro. Eu disse, não, vale a pena. No domingo, essa minha amiga Janete, olha ali, vou te apresentar as cachoeiras. Fomos nas cachoeiras e achei aquilo bonito, maravilhoso. Eu digo, olha, vou ficar mesmo em Ariponã. Aí na segunda-feira já fiz um teste, não é o estabelecimento onde eu trabalho aqui, é um outro, não é? Mas foi só lá um dia, eu não achei interessante ficar trabalhando. Mas veio para trabalhar com pizza. A princípio não era o meu desejo, eu preferia ficar trabalhando como atendente. Que aí eu fui nesse local na segunda-feira, um estabelecimento que faz pizza também, fica ali no Planalto, faz só para entrega, somente para delivery, né, como se fala. Mas não me adaptei bem ao sistema que trabalhei lá, cheguei na proprietária e disse, fulana, agradeço a você a oportunidade, mas eu já havia conversado com, enfim, a então proprietária daquele local ali, né, denominado de Matuto, que infelizmente é do conhecimento de todo mundo, aconteceu o que aconteceu no finalzinho do ano passado, e tinha combinado com ela de fazer uma experiência lá atendendo. Aí fiz, foi muito boa, no mês de dezembro inteiro, passei lá, trabalhando, então com a moça lá e tal, e também atendia durante o dia para a mãe dela. Mas aí, no iniciozinho de janeiro, apareceram uns camaradas aí, acho que estavam de passagem aqui trabalhando no grande projeto de mineração que existe aqui, e eles consumiram cerca de R$300, começaram a encher meu saco lá, porque não queriam pagar, começaram a criar tumulto lá no negócio, eu disse, eu não vou ficar nisso aqui não. Eu, recém-chegado aqui na cidade, conhecendo meu temperamento, isso era um dia de sábado, acho que é o primeiro sábado de janeiro de 2022. Aí... Final do expediente, cheguei pra ele, tá aqui minha camiseta, obrigado pela oportunidade, foi bom, minha filha, mas isso aqui não vai dar pra mim devido àquela situação lá com aqueles 6 camaradas, não vai dar certo, é melhor me ausentar disso aqui. Já tinha o contato do estabelecimento onde eu tô hoje, atualmente, né, o Gaça, pioneiro daqui desde 1997, entrei em contato com eles, comecei a treinar na pizza deles lá e estou até hoje. Vou me ausentar daqui uns dias por diversos motivos. Primeiro, a situação da minha mãe e do meu pai, que estão sofrendo muito devido ao falecimento do meu irmão, né?
e também da minha irmã, que faleceu em 2022, e daí para cá eu não vi eles ainda. Foi duas percas bem próximas, né? De 2020 para cá, considerando a nossa prima, Aldevão, o nome dela, que para nós era mesmo que ser irmã, e para os meus pais filhas, ô Gomes, o meu pai e a minha mãe sepultaram 3 filhos. Não é fácil. Não é uma realidade fácil. Para a idade que está o meu pai, para a idade que está a minha mãe, é uma realidade bem difícil. Muito difícil. Tem que ir lá para lá mesmo, né? Tem que ir lá, revê-los. Questão da minha saúde, eu tô um pouco cansado, porque o serviço da pizza é bom, mas cansa bastante, cansa muito. É o cansaço físico-psicológico também, porque em determinados momentos você tem 5 minutos para fazer algo que só é possível fazer às vezes em 25, você tem que se desdobrar para poder fazer aquilo, né? Então, Você tem ajudante? Como é que é lá fazer pizza? Tu tem algo... Não, fixo eu não tenho, mas quando é necessário alguém vem e me dá um suporte. Em outros estabelecimentos onde eu trabalhei era equipe, né? Mas o sistema... Cada um faz uma parte. Faz uma parte. Mas o sistema que tem aqui já é adaptado para que uma pessoa só, mesmo com um... É fogão a lenha você trabalha? O forno que o... Forno a lenha, quer dizer. Que a Inês e o Garça têm é um forno a lenha. Muito bom, por sinal. Já fiz o... Não vou falar o que fiz aqui. Mas é um forno de muita qualidade e de um baixo custo, porque você não precisa de comprar a GLP, né? Que é caríssimo. E tem em outros estabelecimentos aqui da cidade, embora eu nunca tenha visitado, mas os do pessoal de Rondônia com que eu trabalhei, é um forno elétrico, é uma mistura de energia elétrica com GLP, porque precisa da energia elétrica para mover uma usina, uma esteira, que ele funciona, e precisa do GLP para fazer a combustão, para ter o calor, para que a pizza asse com qualidade. Mas, em primeiro lugar, se cair energia já é um problema. Quando cai energia, tem que fechar a válvula de gás imediatamente para não correr risco de incêndio no estabelecimento, enfim. E é um problema muito sério. Eu já lidei com aproximadamente, Gomes, nessa vida toda, 10 tipos de fornos diferentes. E receita de massas, mais de umas 10, fora as que eu já criei. Tu cria umas também, vai surgindo as ideias e vai criando. E eu vou criando também, para que... Mas você come pizza também? Não, eu já não consigo. Eu como eu degusto um pouquinho ali. Hoje eu já nem faço isso. Eu peço aos colegas lá, quando eu tenho uma vírgula de dúvida sobre o sabor de uma determinada pizza, eu peço aos colegas, degusta o sal, você sabe tudo a quantidade. Sim. Aí eu já não... Devido ao... Principalmente o cheiro de orégano é que dificulta pra gente consumir pizza. O orégano vai em todas as pizzas? Como é que é? Vai em todas as pizzas. Algumas vezes o cliente solicita para não colocar. E aí vem a situação psicológica mais complicada para o pizzaiolo. Não é só para mim. Eu já conversei com pizzaiolos experientes. Já vi relatos na internet. Que retirar ingrediente. De um cidadão chamado de Ferradria. Ele é um dos maiores profissionais de culinárias do mundo. O restaurante dele trabalha nos arredores de Barcelona, na Espanha. Pra você ter uma ideia, na época que eu acompanhei uma entrevista dele naquele Roda Viva da TV Cultura, uma sobremesa mais singela, na época lá, custava algo em torno de 300 euros. É para canela grossa, como se fala aqui no Mato Grosso e na Rondônia. Frequentar o tal estabelecimento. E ele falava dessa questão psicológica, porque com um determinado prato ou uma determinada pizza, o profissional tem aquilo gravado na cabeça, como se fosse um robô. E quando o cliente solicita para tirar determinada coisa, ele tem que redobrar a atenção, mas redobrar mesmo. Redobrar a atenção mesmo, porque... Tem profissional que não tira, né? A pizza é sabor por sabor. Tem regras de determinados estabelecimentos que eles não fazem isso. Não fazem isso, mas, enfim, eu respeito, é um direito do cliente, porque tem até clientes que têm alergia ou intolerância a determinados tipos de produto, mas eu entendo e respeito o lado do cliente, mas tenho que relatar esse lado também, que para o profissional é um pouco difícil lidar com essa situação. Mas aí a saúde dele vai prejudicar a sua. Ele pede a pizza que não tem o ingrediente. E a pressão fica muito grande. Eu já passei inúmeros aborrecimentos por isso, e quando eu estava no Amapá, eu cobri férias de um cidadão lá numa pizzaria, e a pizza da cliente vinha milhões de observações, sem orégano. Ele foi no pote de orégano para pôr, eu peguei na mão dele assim, para poder... Ele disse, rapaz, ainda bem que você pegou aí, velho, porque eu ia pôr orégano nisso aqui, ia dar um problema. E quando você faz algo errado na cozinha, ou Gomes, é como no jogo de futebol. Se você você toca uma bola, dá um passo, se for errado o adversário pegar a bola ali, filho, já era. Ali já era para você correr atrás, é um pouco difícil. Desequilibra tudo. Desequilibra tudo. Portanto, resumindo, a respeito de pizza, é um mercado muito bom, movimenta muito dinheiro, mas quem trabalha nisso, se não tiver um psicológico muito bom, sofre bastante. Não é à toa que eu conheço uma cidade que tem cerca de 5
profissionais se tratando, como é aquele local que dá apoio a pessoas com problema, é CRAS, não sei se é CRAS, é isso, sei que dá suporte a pessoas que estão lá com problemas psicológicos, apoio de psicólogo e psiquiatra, devido à pressão do trabalho. E o Brasil é um dos maiores consumidores de pizza do mundo, né? São Paulo, principalmente. Mas aí, como eu falei para você, eu ainda tenho desejo, tá? Já tenho equipamentos, eu tendo capital de investir nesse mercado para mim, uma pizza com a minha marca, com a marca Pedrosa, enfim, de oferecer para a clientela. Beleza, para nós encerrar aqui nosso bate-papo, né? A gente sabe que você está indo voltando para sua cidade, pra né? Solonópolis. Para rever os seus pais, mas também para um serviço que você gosta. Eu gosto que é participar de debates políticos. De debate político, né? Como que você começou essa história aí de política? Eu tinha 3 tios na política. Gilvando Rodrigues, só que por coincidência, Gomes, nenhum era na minha cidade de Solonópolis. O tio Gilvando Rodrigues, hoje está com cerca de 70 e poucos anos, era no município de Iguatu, foi vereador 2 vezes. Outro tio meu, de nome Dácio Pedrosa, ou Dácio Sapateiro, ele desse adjetivo de sapateiro porque ele produzia sapatos, por sinal com muita qualidade. No município de Jaguaribe, foi vereador acho que disputou umas 10 eleições, ganhou umas 5, foi presidente da Câmara. Eu não sei se vai disputar esse ano, se a saúde dele permite que ele trave mais um empate nas urnas, o que é pesado, né? E tinha uma outra pessoa de nome Benedito de Oliveira, que ele não tinha laços de sangue comigo, mas que ele foi casado com uma pessoa da minha família, portanto considero também alguém da minha família. Tá no meu DNA, assim como tá o rádio. 1988 foi um ano de eleição municipal. Tanto esse meu tio Dácio Pedrosa, ou Dácio Sapateiro, como queiram, subia no palanque para falar, e eu, criancinha, eles me levavam para cima do palanque. E eu ficava vendo o pessoal falar aquilo, falando. Comecei a achar aquilo... Falando, mentindo, um monte de coisa. A realidade que é da política, dos dias de hoje, desde os tempos mais remotos da Terra, desde as primeiras aldeias primitivas que começaram a surgir na Terra. E eu fui gostando daquilo, fui entrando pro DNA, e junto com o trabalho de jornalismo no rádio, fui gostando, enfim. E eu não posso citar aqui, evidentemente, mas aconteceu um fato, né? Do mês de fevereiro para cá, que eu já havia... Às vezes eu pensava em sepultar de vez a ideia do rádio e a ideia da política, de não voltar mais para esse mundo, mas aconteceu um fato e que agora, graças a esse acontecimento, eu não largo mais nenhum dos dois. Não largo mais. Nem de onde eu estiver, vou novamente procurar microfone de rádio, procurar emissoras, que seja remunerado, que seja voluntário, seja lá, meu querido Gomes, em que circunstâncias for. E da questão da vocação política, também eu não vou abrir mão. De defender as minhas convicções, defender o projeto que eu acredito, enfim, vou lutar com toda a energia e toda a força e energia, inclusive, que adquiri, toda a força da minha voz, tá? Para defender aquilo que eu acredito. Grande Pedrosa, eu espero que ao retornar aí vai encontrar sua mamãe depois de quantos anos? Isso realmente dói. Eu cheguei aqui dia 26 de novembro de 2021, mas eu saí de Solonópolis dia 16. Foi 10 dias para chegar aqui, porque eu demorei novamente em Canudos, demorei em Santa Juliana, Minas Gerais, até chegar aqui em Ariponã. Mas não veio de pau de arara, não, ônibus. Não, é porque eu vinha, parava, descansava, fazia algumas reuniões, né? Ao longo no Triângulo Mineiro e nos arredores de Canudos, na Bahia, Uauá, Canudos, enfim, naquela região. E, portanto, demorou esse tempo todo. Não gosto lá muito de andar de avião, né? Porque eu tenho... Se for necessário encurtar uma viagem, eu ando. Mas não é nem um prazer, nem uma satisfação andar naquele negócio, não. Para dizer a verdade, não é. Mas, sendo necessário, eu ando. E a respeito da minha mãe, quando eu saí de lá, nesse dia 16, por volta de 16 horas em ponto, meu sobrinho pegou o carro dele, foi me deixar numa cidade de Icó, para lá eu tomar um ônibus e ir para Petrolina do Pernambuco, depois ir para Canudos, enfim, fazer o roteiro todo. E ela ficou chorando, esfregando as lágrimas com o pano. Isso, quando eu lembro disso, me dói até hoje, mas em breve, se Deus quiser, estarei a revendo. E ela tá contando os dias, ela sabe que você tá indo? Ela sabe que eu já estou voltando. E eu tenho uma sobrinha de nome Vitória Emanuela, que tem mais a mesma idade da sua filha. Da sua filha, da Isabela Luci, que é a neta do Garça. As 3 se parecem muito. E ela tio, você vai vir pra cá, vai trazer presente? Eu digo, minha filha, já vou ser presente. Já vou ser presente quando chegar aí, meu querido Gomes. Pedrosa, foi muito bom falar com você, cara. Igualmente. Muita informação. Eu sei que você tem muita informação, né? Mas pouco, né? É um cara que viaja. Eu espero que você se acha, né?
nessas viagens, ou continua a vida assim. Ah, Deixa a vida me levar. como diria Vida o leva. poeta Zeca Pagodinho. É. Eu agradeço, meu querido José Gomes do Santo, a você, ao Edson Prates, a Carol, né, a toda a equipe da Navegantes FM, a Cláudia, tá? Eu faço um agradecimento em geral a todas as pessoas aqui do município de Ariponã, a todas as pessoas que foram importantes para que eu viesse para cá, para que eu permanecesse até aqui. Foi uma experiência riquíssima por todos os ângulos e aspectos. Mato Grosso foi o melhor estado que eu morei até hoje. Beleza, eu espero que você ache a sua tampa da sua panela e você pare com essas moagens de reunião. Obrigado, meu querido Zé Gomes. Um abraço a todos os internautas que acompanham o podcast Pode Contar Tudo. Valeu, Cláudia. Valeu, pessoal do Webnet. Um abraço do Zé. Até.